Então a gente inicia aí com uma oração, tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez ouvir um pouco mais da tua palavra. Pedimos que nos dê o teu Espírito Santo, para que esteja conosco nesse momento e que abra nossos corações, nossas mentes, para aprendermos um pouco mais do que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos falar hoje um pouco sobre o batismo, tá? Vamos falar um pouco sobre o batizado, começar a teologia dos sacramentos aí, tá? Quando a gente fala sobre o batismo, dependendo do ponto de partida que nós tivermos, nós iremos chegar a algumas conclusões ou interpretações diferentes sobre este meio da graça. Por isso, tantas igrejas têm interpretações diferentes a respeito desse assunto. Hoje, então, nós iremos entender sobre o batismo partindo da Bíblia Sagrada e o que ela diz sobre o batismo, né? Para assim entender mais sobre este incrível aí sacramento e meio da graça que Deus deixou para todos nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o batismo é uma ordem de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, Deus nos apresenta uma promessa que vem junto com essa ordem. E assim nós entendemos que o batismo não é uma obra que nós oferecemos para Deus, mas é uma obra da qual Deus nos batiza, da qual Deus vem até nós, né? Deixa eu permitir o Pedro aqui. Opa, Pedro, boa noite. Estamos falando sobre o batismo hoje, tá? Vamos falar um pouco sobre o batismo hoje. Bom, então, para recapitular para o Pedro ali, tá? Vamos falar sobre o batismo, e para entendermos o batismo, a gente vai então olhar as Sagradas Escrituras para ver o que elas falam ali sobre o batismo. E para entender sobre o batismo, a primeira coisa que a gente tem que olhar, tem que perceber, é que o batismo é uma ordem de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus nos apresenta uma promessa que vem junto com essa ordem. E assim nós entendemos que o batismo não é uma obra que nós oferecemos para Deus, mas é uma obra da qual Deus nos batiza, né, da qual Deus vem até nós. Ou seja, é Deus que nos batiza através do seu servo, do pastor, do padre, enfim. E da mesma forma, a fé é uma obra de Deus em nossas vidas e não nossas, né? Por isso, frases como eu me converti, eu me batizei, eu encontrei Jesus, são frases um tanto quanto erradas, né? Porque é Deus quem vem ao nosso encontro sempre. É Deus quem nos converte, é Deus quem nos batiza, é Jesus quem nos encontra. Ou seja, uma maneira melhor, talvez, de falar essas frases seria: eu fui convertido, eu fui batizado, né? Eu fui encontrado por Jesus. Porque isso é sempre uma ação de Deus por nós, né? Nunca é nossa para Deus. Então, a fé, por exemplo, é Deus que coloca no nosso coração. E o batismo é um dos meios da graça que Deus concede essa fé em nosso coração. Bom, se o batismo é uma obra de Deus em nossa vida, qual que é a necessidade do batismo para nós, né? O batismo, ele é necessário, pois ali existe um mandamento de Cristo. Quando lá em Mateus 28:19, Jesus dá a ordem aos discípulos dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Portanto, a igreja cristã batiza porque Cristo ordenou que a igreja batizasse as pessoas, né? A obediência a uma ordem de Deus é um ingrediente essencial para a vida cristã. Não é possível existir uma vida cristã que vive em desobediência ou que não obedeça a Deus. Então, a obediência é um dos pontos centrais para a vida cristã. No entanto, além de nós cumprirmos uma ordem de Deus ao batizar as pessoas, essa ordem vai vir acompanhada de uma promessa, né? A promessa da graça e a promessa do perdão dos pecados. Se a necessidade do batismo fosse apenas um cumprimento de uma ordem dada por Cristo, ele acabaria se restringindo a uma lei que precisaria ser cumprida para trazer salvação. Porém, nós sabemos que o simples cumprimento da lei, seja qual for a lei, não nos traz salvação. Então, a salvação nos é dada por Deus de forma gratuita, sem nós merecermos, né? Então, a salvação, ela apresenta para nós promessas de graça, promessas de perdão, em razão da obra salvadora de Jesus na cruz.
Por isso, o batismo, por trazer essa promessa de graça e de perdão, ele se torna evangelho para nós. Quando a gente é batizado, a gente recebe a fé, recebe o perdão, recebe a salvação em Cristo Jesus. Bom, Deus nos dá a ordem para batizar, mas não para que nós sejamos salvos pelo cumprimento dessa ordem. Mas Deus nos dá a ordem para que nós sejamos salvos por aquilo que o batismo traz junto com ele, perdão e salvação. Portanto, o que nos salva no batismo não é a simples obediência à lei de batizar, mas é a ação da promessa de Deus no momento do batismo e também na vida cristã depois de batizados. E essa promessa de graça e de perdão dos pecados é uma das grandes ênfases ali da teologia luterana a respeito do proveito do batismo. E essa promessa de graça e perdão dos pecados nos acompanha durante toda a nossa vida. Não é algo que venha a ser valioso apenas ali, na cerimônia, no momento do batismo, mas vale para toda a vida de quem é batizado. Então, o batismo ele é consolo para nós e para toda a nossa vida, porque no momento que a consciência nos acusa dos nossos pecados, quando a lei coloca diante de nós toda a nossa realidade de sermos pecadores, nós podemos nos consolar com a promessa que Deus nos estendeu, já por ocasião do nosso batismo, não importando a idade que tínhamos ao sermos batizados. Então, pelo batismo, se oferece graça. E se isso realmente acontece, o batismo, portanto, traz perdão, traz salvação. É Deus quem batiza. É Deus quem é o protagonista e o agente ativo no momento do batismo. Então, ele nos batiza e ele nos salva. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, Romanos 6, 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Paulo diz aqui em Romanos que nós somos sepultados com Cristo no batismo, mas, ao mesmo tempo, no batismo, somos ressuscitados com Cristo. Aquela questão de morrer o velho homem e nascer um novo homem em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo diz para nós que Cristo está presente no momento do batismo, né? Nós morremos e somos ressuscitados com ele. E Cristo, estando presente no batismo, nos traz tudo o que ele nos oferece: perdão, salvação, vida eterna e, ao mesmo tempo, nos dá vida nova aqui no mundo. Então, o batismo ele é instituído por Deus, mandamento de Deus para vir ao encontro das necessidades do ser humano. E qual que é a necessidade do ser humano? Ele é um ser pecador, né? Ele é impossibilitado de receber o perdão e a salvação de uma forma diferente que não seja pelos meios que Deus utiliza. E um desses meios, então, é o batismo, por causa da presença de Jesus no batismo. E onde Jesus está presente, ali existe vida, ali existe salvação. Batendo na minha porta ali, já volto aqui, tá? Daqui a pouco volto aqui. Só atender o povo ali. Boa noite, irmão. O Nathan disse que já volta. Daqui a pouco ele tá aí. Voltamos, né? Portanto, assim, gente, então o batismo, ele não salva porque é uma cerimônia, mas o batismo, ele salva porque Jesus está presente ali, né? Se não fosse a presença de Jesus ali, se fosse apenas uma cerimônia que devemos cumprir e obedecer por causa da ordem de Jesus, ele não seria um meio de salvação. Mas o batismo salva porque Jesus está presente, pela presença de Jesus ali no batismo. Então, qual que é a necessidade de batizar as pessoas? Porque nele, no batismo, a salvação é dada aos pecadores. E como nós sabemos que o batismo oferece isso a nós? Como é que nós sabemos que o batismo salva? E aí nós vamos, então,
para a palavra de Deus, abrir alguns textos bíblicos. Vou mostrar para vocês isso aí. Primeiro texto é o de Atos 22, Atos capítulo 22, versículo 16. Atos 22, 16, que diz assim: E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Nesse texto aqui, Paulo, ele está apresentando a sua defesa diante dos judeus lá, e ele conta de como foi a sua conversão e do seu encontro com Ananias, depois daquele episódio lá em que o apóstolo Paulo foi convertido por Jesus no caminho para Damasco. Então, Ananias, ele diz o que está escrito aqui nesse versículo que nós lemos agora, em ocasião do batizado do apóstolo Paulo. Ou seja, o que Ananias diz para o apóstolo Paulo? Cara, o que você está esperando? Né? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados. Ou seja, aqui nós vemos que o batismo, ele lava realmente os pecados. O batismo, ele perdoa os pecados. Tá? Outro texto bíblico, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Tito 3, 5 e 6, diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui em Tito, o apóstolo Paulo ele escreve a Tito falando do amor de Deus para com todos, né? Ele diz que a benignidade de Deus se manifestou não por obras, mas por causa da misericórdia de Deus, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que basicamente é o batismo. Esse lavar que renova, que regenera, é o batismo. Né? Outro texto, 1 Pedro 3, versículo 21. 1 Pedro 3, 21, que diz assim: O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. Vou repetir isso aqui. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós lemos o contexto anterior desse texto, no versículo 20 de 1 Pedro 3, nós vamos ver que o apóstolo Pedro relaciona o batismo com o dilúvio de Noé, né? Onde apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água. Ali no dilúvio, Noé e sua família foram salvos. O apóstolo Pedro, então, no versículo 21, relaciona isso com o dilúvio de Noé. Ele diz, né, o batismo que corresponde a isso, que corresponde ao dilúvio de Noé, agora também salva vocês. Então, o batismo, ele nos salva. Está aqui muito claramente que o batismo traz salvação. Ou seja, a água agora também nos salva. Mas como que uma água pode salvar? No caso do batismo, ela salva porque Jesus está presente com a sua promessa de salvação. Então, a água sozinha, ela não pode fazer nada. Mas a água unida com a palavra de Deus é poder de Deus para salvar. É poder de Deus para a salvação. Tá? Outro texto, Efésios 5, 25 a 27. Ali o apóstolo Paulo está falando ali sobre a relação de maridos e esposas, né? Ele escreve assim, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é a lavagem de água pela palavra, se não o batismo? Né? Não existe outra cerimônia, a não ser o batismo, que une a palavra de Deus com a água para a salvação, para salvar, para tornar a igreja santa e gloriosa e sem defeito. Então, que nós também vemos o batismo, que o batismo torna santo a sua igreja, a igreja de Jesus. Né? E o último texto, Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Novamente, aqui o apóstolo Paulo, ele usa a mesma linguagem lá que ele disse em Romanos, né? Morrer e ressuscitar com Cristo. Onde? No batismo. Então, no batismo, a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Novamente, respondendo a nossa pergunta principal, né? Qual que é a necessidade do batismo? O batismo, ele nos salva, né? No batismo, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós lavamos os nossos pecados e vivemos uma nova vida. E como nós lavamos as coisas? Com água, né? E aqui é preciso lembrarmos de uma coisa um tanto quanto óbvia, mas que precisa sempre ser dita para continuar sendo óbvia, né? Um professor meu falava muito isso, né? O óbvio precisa continuar sendo dito para continuar sendo óbvio. O que é óbvio que precisa sempre ser lembrado sobre o batismo? Para o batismo ser válido, é necessário ter água. Tem que ser água, né? Mas, ao mesmo tempo, esta água precisa ser administrada de acordo com a instituição de Cristo, lá em Mateus 18, 28, 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a água, unida com essas palavras, traz o batismo, né? Não importa como o batismo é realizado, se por imersão, por derramamento, por aspersão, como a gente faz aqui na Igreja Luterana, né? O verbo baptize no Novo Testamento, o verbo no grego, significa apenas o seguinte: aplicar água, ou aplicação da água. Então, agora, o modo como ocorre essa aplicação não é definido pela Bíblia, né? As referências ao batismo no Novo Testamento nunca enfatizam a maneira como a água foi usada, mas sempre enfatizam o proveito ou a necessidade do batismo. Por exemplo, quando Lucas relata o batismo de Paulo, lá em Atos 22, 16, Ananias fala para Paulo assim: recebe o batismo e lave os seus pecados. O Ananias não diz, ali a Bíblia não diz a maneira pelo qual Paulo foi batizado, mas enfatiza o que o batismo faz. Ele lava pecados, né? Em Tito, capítulo 3, versículos 5, 6, o texto que nós lemos anteriormente também, quando ele fala do batismo, ele não fala do modo da aplicação da água, mas diz que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então vejam, a ênfase sempre é o proveito do batismo, quando aplicado sobre uma pessoa. Sempre que o batismo traz. Então a Bíblia sempre vai enfatizar isso ao relatar sobre o batizar, né? Existem alguns argumentos apelando para o batismo no Rio Jordão, né, por meio de João Batista. Esses batismos até podemos concordar que podem ter sido por grande quantidade de água, né, por imersão. Mas em Atos 2:41, por exemplo, após o discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, ali nós temos o relato de que 3.000 pessoas foram batizadas em Jerusalém, né? A descida do Espírito Santo e o discurso de Pedro aconteceram em Jerusalém, como nós vemos no versículo 5, no versículo 14 de Atos 2. Dificilmente aquelas 3.000 pessoas foram batizadas em um rio, porque não existia rio em Jerusalém. Então, como é que essas pessoas foram batizadas? Não sabemos, mas é muito improvável de terem sido batizadas por imersão, né, num rio. Também em Filipos, lá, o carcereiro, em Atos 16, versículo 33, lá diz que o carcereiro e toda a sua família foram batizados, né? Mas não diz que eles foram levados a um rio, foram levados a um tanque para serem batizados por imersão. Só diz que eles foram batizados, né? O carcereiro e toda a sua família. Bom, esses dados são muito importantes para lembrarmos do significado de batizar. Ele acontece quando é usado água, independente da forma, né, e a ordem de Jesus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essas duas coisas precisam estar juntas para acontecer o batizar. Então, o que mais importa no batismo é o proveito, ou a necessidade dele. Para que serve o batismo? O que o batismo dá? Lava os pecados, ele dá perdão, ele dá salvação. Isso que importa no sabermos do batismo. Ele lava pecados, dá perdão e dá salvação, como nós vimos nos textos bíblicos anteriormente. Gente, até aqui tudo certo? Tem alguma dúvida, algum questionamento ou acréscimo? Queiram incluir?
Então, eu gostaria de perguntar sobre uma passagem de Atos, deixa eu separado aqui, Aham. que é aquela passagem de Filipe e o etíope eunuco, né? Atos. Não vou lembrar o texto. Aqui, ó, Atos 8, do 26 a 39, a perícope. E Oito aí trinta e ele seis 39. diz, do 36 ele diz assim: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ocorre o batismo. Uhum. Nessa passagem, né, se a gente for considerar essa condição que Felipe colocou, que é necessário que você creia de todo o coração. Isso poderia, de alguma forma, ser um argumento usado contra o batismo infantil, porque a criança não consegue crer de todo o coração. Sim. E é um dos textos usados para contra o batismo infantil, né? Várias igrejas Aham. usam também. Eu acho que Atos 2:38 também é usado, que é ali, quer ver? Atos 2:38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, né? E vocês Uhum. receberão o dom do Espírito Santo. Então, é necessário o arrependimento para receber o batizado, né? Como é que eu explicaria, ou como é que eu entendo essas passagens? Essas passagens são uma exceção à regra, né? Não é a regra exata, né? Quando a gente fala de batismo de adulto, por exemplo, o adulto geralmente já crê, já tem fé. Porque um adulto que não tem fé não será batizado, né? Então, assim, a gente não é contra com o batismo de adulto. Então, esses textos aqui não contradizem com o batismo infantil, né? Não se contradizem, né? Mas quando a gente vê outros textos da Bíblia, como a gente viu agora, né? Quando a gente fala que o batismo salva, que o batismo dá perdão de pecados, como a gente viu os textos bíblicos aqui agora, né? Não tem como negar o batismo às crianças, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, o batismo infantil agora, né? No próxima parte, que é o batismo infantil. Mas é Uhum. basicamente isso. Então nós luteranos não somos contra o batismo de adultos, né? E geralmente quem é adulto já é batizado, já crê e assim ele é batizado, né? Porque tem a fé. Se um adulto não tem fé, é quase impossível querer ser batizado alguma vez, né? Então, Uhum. eu acho que é uma coisa que não anula a outra, né? Não se contradiz, né? Não sei Aham, se eu te sim. respondi. Não, sim. É, é realmente um argumento que as pessoas usam, né, para justificar o Sim. credobatismo, né? Uhum. Isso E aí é assim. ah, é um argumento de muitas igrejas, né? Mas é assim, essas, por exemplo, as igrejas que falam que são contra o batismo infantil, por exemplo, esse texto do eunuco aqui é um dos textos que eles usam, né? Então, eles partem desse texto para criar a sua teologia, para criar o seu argumento, né? aham, Esse texto aqui exclusivamente fala que a pessoa creu para depois ser batizada. Logo, as pessoas têm que crer para ser batizada. Mas quando a gente vê os outros textos, quando o batismo salva a gente, que o batismo dá perdão dos pecados, não tem como negar que o batismo também dá a fé, né? Porque se a pessoa, se, sim. se a pessoa tem fé, ela receberá perdão dos pecados. E para receber perdão dos pecados, é necessário a fé, né? E o batismo salva, o Uhum. batismo dá perdão dos pecados, né? Lava os pecados, né? Então, Sim, sim. se a gente parte de um ponto... Peraí. Ah, dependendo do ponto que a gente parte de partida para entender o batismo, vamos chegar a conclusões e interpretações diferentes, né? Nós luteranos Sim. partimos do ponto que o batismo salva, a partir do texto que a gente leu agora, né? Então, partindo desse pressuposto que o batismo salva, não tem como não negar o batismo a Cristo, né? Gente, está tenso aqui. E é justamente o que torna tudo diferente na teologia luterana. Uhum, Porque é um entendimento com um aspecto místico, ao contrário do credo batismo, seria algo mais simbólico. uhum, Algo justamente do que você disse. Agora eu criei, né, algo nesse sentido, e você afirma dessa forma, através do credo batismo. uhum. É isso aí. Isso aí. Uhum, sim. Beleza? Uhum.
Entendi. Mais alguma pergunta, Pedro? Não, por enquanto não. Beleza, então vamos continuar ali. Então a gente vai falar um pouco sobre o batismo de crianças, o batismo infantil agora. Bom, tendo isso em mente, tendo em mente que o batismo traz salvação, que ele lava pecados, como nós vimos claramente nos textos que a gente viu agora, né? Então, assim nós podemos falar do batismo de crianças. Então, por que batizar crianças, né? Existem duas razões principais para o batismo infantil, na compreensão luterana. Primeira razão, a existência do pecado original nas crianças. Não há como negar que as crianças têm pecado. Existem diversos textos que mostram e comprovam que crianças também pecam, né? Crianças não são santas. Alguns exemplos. Salmo 51, 5. Davi fala lá: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, 90 nós já somos pecadores, né? Efésios 2, versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a primeira coisa de se notar nesses textos aqui é que realmente todos nós nascemos em pecado. Desde o ventre materno, nós temos pecado em nós. Se a criança não tivesse pecado, crianças não poderiam morrer. Porque como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, se crianças morrem, logo, nós sabemos que as crianças morrem. Logo, o salário do pecado é a morte. Então, crianças também têm pecado em si. Se não tivessem, elas não morreriam. Então, as crianças carregam em si o que chamamos de pecado original, ou pecado hereditário, que é o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Nenhum ser humano, depois da queda em pecado, não consegue não pecar, né? Todos pecamos, todos carecemos da graça de Deus. Por isso, a única maneira disponível ao nosso alcance, que garante o perdão, que lava os pecados, como nós dissemos, é o batismo, né? E aí vem a segunda razão pelo qual nós batizamos as crianças: a inclusão na salvação dada por Cristo Jesus. E aqui eu leio de novo para vocês o texto de Romanos 6, 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo, ele inclui a pessoa batizada na novidade de vida, né? Inclui nessa nova vida que recebemos em Jesus Cristo pela ressurreição do batismo. Então, o batismo, ele nos inclui no reino de Deus, nos inclui no reino de Cristo. Por isso, a pessoa, ao ser batizada, independentemente da idade, ela é incluída graciosamente por Deus na redenção executada por Cristo Jesus. Então, as crianças, ao serem batizadas, elas não são apenas salvas de algo ruim, algo mal. Mas, quando a criança é batizada, ela é incluída em algo extremamente bom. Por isso, o batismo ele é válido, ele é consolador para o resto da vida do cristão. E por isso nós chegamos à conclusão de que crianças devem ser batizadas o mais cedo possível, né? Se eu creio que o meu filho, ao nascer, já nasce com o pecado original, e se eu creio que por meio do batismo ele vai receber o perdão daquele pecado, ele vai poder ser lavado do pecado e receber a salvação que o batismo traz, eu vou querer batizar o meu filho o quanto antes, né? O mais rápido possível, para que o quanto antes ele possa ser agraciado com a obra de Deus, né? Que coloca ele dentro da redenção de Cristo Jesus. Então, batizar uma criança também dá tranquilidade aos pais, né? Ao saber que o seu filho será perdoado, será salvo, né? Através do batismo. E aí, de novo, lembramos dos versículos que lemos no começo do estudo. Batismo salva, batismo lava pecados, né? É muito importante enfatizar isso. Textos bíblicos claros falam isso para nós. É evidente que, por vezes, possam existir emergências, né? Onde a criança pode nascer em uma situação difícil,
E nesses casos pode ser realizado o batismo de emergência, onde não se sabe se a criança irá viver por muito tempo. Então, se a criança tem certeza que a criança não vai viver muito tempo, a pessoa pode ser feito o batismo de emergência. E aí um leigo pode fazer, alguém pode fazer da família também. Mas é uma emergência, não é o principal meio de batizar alguém, né? Então, resumindo, por que batizar crianças? Primeiro, porque na ordem de Cristo de batizar todas as nações, não está estabelecido ali idade. Ele apenas diz, batizem. Batizem todas as nações. Não batizem pessoas acima de 13 anos ou acima de 11 anos. Jesus diz apenas batizem todas as nações. Então, a ordem de Jesus diz isso. Batizem todas as nações, né? Segundo, porque Deus quer realizar a sua obra, independentemente da idade, né? Porque o batismo, ele salva. Nele, Jesus está presente, como já vimos lá em Romanos e outros textos bíblicos, né? Nós valorizamos o batismo porque Cristo está presente ali no momento do batismo. Nós não valorizamos o batismo porque é um mero costume da igreja, ou uma mera cerimônia que deve ser mantida, ou simplesmente o acontecimento social. Nós valorizamos o batismo por causa da presença salvadora de Jesus e por causa da nova vida de quem é batizado, independentemente da sua idade. Bom, algumas questões ainda que preciso abordar aqui com vocês. Pode surgir a seguinte dúvida, por exemplo: o que acontece para uma criança que morre sem ser batizada? Isso pode acontecer? Claro que pode, né? E às vezes nem precisa ser ser por um motivo de protelar demais o batismo, mas, por exemplo, um caso extremo assim, os pais estão indo para a igreja para levar o seu filho para ser batizado e no caminho ocorre um acidente e a criança morre, né? Não deu tempo de batizar, né? Um caso bem extremo, bem trágico aqui. Bom, nesse ponto, se o batismo, o que acontece com a criança se ela morrer sem batizado, nesse ponto a palavra de Deus fica em silêncio. E aí precisamos lembrar de um dos princípios fundamentais da teologia luterana. A teologia luterana não tem resposta para tudo, né? Aquelas que nós damos resposta é a partir do que Deus diz na sua palavra. Não temos resposta para aquelas perguntas que Deus não nos dá respostas, né? O que nós sabemos? Devemos batizar? Sim. Devemos batizar a todos, independente da idade? Com toda certeza, né? Agora, quando Deus não dá uma resposta, o que acontece com uma criança que não recebe o batismo? Nós não temos uma resposta para isso, né? Por isso não há alternativa a não ser deixar essa questão nas mãos de Deus, né? Confiar na misericórdia de Deus, na justiça de Deus. Deixar nas mãos dele isso aí, né? E existe um princípio teológico bastante simples que diz o seguinte: o que está acima de nós não é para nós, né? E o que está acima de nós? Responder ou não responder essa pergunta, né? Então, se está acima de nós, não é para nós. Agora, quando nós temos respostas dadas por Deus, nós devemos realmente dar a resposta. E quais perguntas nós já temos resposta? Precisamos batizar? Sim. Devemos batizar? Sim. O que o batismo realiza em quem é batizado? Dá perdão dos pecados, dá salvação, dá vida eterna. É conveniente esperar muito tempo para batizar? Com certeza não, né? Batizem o mais rápido possível. Eu fui batizado com 13 dias de vida. Não, com 13 dias de vida. Né? Fui batizado no domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã. Né? Então, com 13 dias de vida, eu fui lá, fui batizado pelo meu pai. Né? E muitos também são batizados crianças, bem bebezinhas, logo que sai do hospital já batiza. Né? Isso é muito importante, né, para o entendimento do batismo também. E uma última questão que precisa ser colocada, né? Alguns dizem que a criança não pode ser batizada porque não pode crer. Né? Algumas vezes tem essa teologia, como nós falamos antes, né? Preciso crer para ser batizado. Algumas vezes dizem isso, né? Alguns dizem que só existe fé no coração de alguém quando uma pessoa pode confessar ou expressar a sua fé. E como a criança não pode confessar a sua fé, isso significa que a criança não pode crer, né? Bom, gente, a fé, ela é uma só e ela sempre é salvífica. Como nós já vimos antes, a fé é uma obra de Deus. E por meio da fé,
colocado no objeto certo, que é Jesus, a pessoa é salva, né? É Deus que nos dá a fé. O Espírito Santo coloca a fé em nosso coração e o batismo também é um meio para Deus fazer isso, né? Mas nem sempre, gente, essa fé é refletida. Nem sempre a pessoa está em condições de demonstrar a sua fé ou mostrar a sua vida de fé, a fé que ela tem. Muito simples, por exemplo, vocês que estão dormindo à noite, né? Por exemplo, a fé está presente na vida de vocês, mas vocês não refletem essa fé durante o seu sono, porque vocês estão dormindo, né? Ou um outro exemplo, uma pessoa que teve uma vida inteira de fé, mas agora está em coma, ou tem Alzheimer, não lembra de alguma coisa, ou qualquer doença que deixe uma pessoa incapacitada, ela não consegue mais refletir a fé que tem. Mas isso não significa que ela não tenha fé mais, né? Ela tem fé, né? Só que ela não consegue mais refletir essa fé. Por isso, dizer que uma criança não pode ter fé é muito complicado, né? Quando nós olhamos, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 42, Maria, lá, grávida de Jesus, vai visitar a Isabel, que estava grávida de João Batista, e João Batista estremece no ventre da sua mãe. João Batista, já no ventre, demonstrou sua fé, que tinha fé. E a Isabel, ela faz uma confissão lindíssima. Ela exclama para Maria assim: Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, João Batista, ao ouvir Maria falar, ele entendeu que ali estava o Salvador presente também naquele lugar. Também quando Jesus diz em Mateus 19, versículo 14, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, né? Além disso, quando nós dizemos que o batismo salva, que o batismo perdoa os pecados, e o perdão dos pecados só é concedido para quem tem fé em Jesus, logo o batismo também dá a fé. O Espírito Santo coloca a fé no coração da criança. E se nós dizemos que isso não é possível, a gente está limitando o poder do Espírito Santo. É dizer que Deus não tem poder para fazer isso. É desmerecer o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós dizemos que Deus não tem poder para colocar a fé numa criança, nós limitamos a Deus. Nós dizemos que Deus não é todo-poderoso, não é capaz de fazer isso. Por isso é muito importante termos isso em mente, né? O batismo salva, o Espírito Santo tem esse poder para dar a fé numa criança, né? Se a fé fosse uma obra humana, então poderíamos abaixar a cabeça e diríamos que a criança não pode crer. Mas se nós cremos que a fé é obra de Deus, e exclusivamente de Deus, que é o milagre do Espírito Santo, e para o Deus Todo-Poderoso é possível sim fazer esse milagre, então não podemos discordar que a criança também pode ter fé, né? Que Deus também tem poder para converter uma criança. E se pelo batismo sabemos que ele salva, que ele purifica pecados, negar isso a uma criança é descumprir o que Jesus diz em Mateus 19, 14. Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Se nós negamos o batismo a uma criança, nós estamos impedindo as crianças de receberem o reino dos céus, de receberem o perdão e a salvação de Cristo. Por isso, meus amados, é muito importante que o batismo de uma criança, que após o batismo de uma criança, os pais, os padrinhos, tenham todo o cuidado do mundo para criar essa criança no caminho em que ela deve andar. E aí o Provérbios lá é muito, muito claro nisso, né? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? E esse é o dever dos padrinhos, o dever dos pais, né? A igreja introduziu os padrinhos, por exemplo, do batizado, para servirem como testemunha do ato do batismo, mas também para substituir os pais, caso eles venham a faltar. Mas também, principalmente, na educação da criança como exemplo, como incentivo. Então, não adianta você batizar a criança se você não vai criar essa criança com a fé.
né? Costumo dizer, já disse alguns sermões, algumas falas minhas aqui na igreja, né? Eu sempre digo que a fé é como o nosso corpo. Se nós não alimentarmos nosso corpo com o tempo vai morrer. E da mesma forma é a fé. Nossa fé precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida sempre, né? Se nossa fé não é fortalecida, ela pode morrer, né? Ela pode sim morrer, né? Por isso é importante criar a criança no caminho que deve andar, no caminho de Deus. E aí nos cursos de padrinho que eu dei, por exemplo, ontem, né, eu já disse para os padrinhos assim e para os pais, né? Ao invés de vocês darem Peppa Pig, Galinha Pintadinha para a criança assistir, tem desenhos muito bons cristãos, né? Para o seu filho assistir, para o seu filho ver, né? Orem com ele na cama antes de dormir, leia histórias bíblicas antes de dormir para o seu filho, né? Criem realmente o filho no caminho do Senhor. E dificilmente ela vai se desviar desse caminho no futuro, porque foi criada assim. A sua base já foi muito bem firmada assim. Isso é dever dos pais, dever dos padrinhos, né? Guiar essa criança no caminho cristão, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, aqui falando especificamente dos padrinhos, né? O padrinho não serve só para dar presente pro afilhado, né? Mas o padrinho, ele serve ali como testemunha, mas principalmente para cuidar dessa criança. Para quando os pais falharem na educação cristã dessa criança, os padrinhos poderem intervir. Para quando os pais morrerem, por exemplo, os padrinhos têm essa responsabilidade de cuidar dessa criança, de assumir o papel de pais ali, né? Por isso que é muito importante ali a função dos padrinhos no batizado, né? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Algum comentário a mais? Acredito que por todas essas questões finais, né, que foi complementado com a questão dos padrinhos, que se torna tão uma alegria tão grande você também poder batizar uma criança, né? Porque além de todas as bênçãos, né, as promessas que nós vemos ali na Bíblia, nós vemos o quanto de benefício que isso pode trazer para a vida de alguém, né? Ela já, logo na sua primeira infância, ser introduzida em um ensino cristão dentro do seu lar, com pessoas que querem o seu bem, né? Querem o seu crescimento. Isso aí, é isso aí. Então, para os padrinhos, ontem eu tive curso de padrinhos com uma criança que se batizada lá em Coxim, né? E uma delas falou assim para nós, assim, é Ah, lá uma em alegria Coxim? poder servir, é uma alegria poder ser padrinho do Vicente, né? Porque ali eu vou poder estar ali perto, auxiliando essa criança no crescimento, dali acompanhando o crescimento dessa criança. Então, assim, ser padrinho é muito legal, é muito gratificante. Eu sou padrinho de 2, né? E é muito bom. Eu estou muito distante dos meus afiliados, né? Meus afiliados tudo do Espírito Santo lá, estão lá em outro estado, né? Mas elas estão sempre inclusas nas minhas orações, por exemplo, né? Isso é um dever dos padrinhos também, incluir seus afiliados nas orações que vocês fazem, né? Sempre pedindo para que Deus abençoe os seus afiliados, né? Então, assim, a função do padrinho é muito mais do que dar presentes, né? Geralmente, muitas pessoas pensam que é só isso, né? Ah, vou te convidar para padrinho para ser dar presente, muitos presentes para o meu filho. Não é assim, né? Padrinho é muito mais que isso. É realmente estar ali do lado, criando essa criança, né, no caminho que deve andar, orando por ela, né? Confessando a mesma fé que ela. E é isso aí, né? Então, por isso que é muito importante, quando vocês aceitarem ser padrinho de alguém, lembra essa responsabilidade que vocês têm, né? De cuidar dessa criança, de estar junto com essa criança em todo momento, tá bom? Beleza? Beleza. Show de bola. Então deixa eu encerrar a gravação aqui.